Olá, a paz do Senhor. Eu sou a missionária Neide Amorim, da Bahia, Brasil, e estou passando por aqui para mostrar o meu material, que é de grande relevância na vida de toda a família. Esse material é para as crianças estudarem em casa, fazer suas atividades em casa, pais também lerem para as crianças, serve para o culto infantil, serve para a criança evangelizar outra criança e serve também para o ministério infantil da igreja adotar para ser usado. Sendo assim, o ministério adotando, os pais adquirindo também. Fica excelente para que a professora esteja com o livro e a criança também. É um livro didático, ele é muito lúdico e com tarefas interessantes para as crianças trabalharem, porque vão ser edificadas em Cristo, vão ser evangelizadas, vão ser discipuladas. Então nós temos aqui esse primeiro, Alfabetizando com a Bíblia, onde as crianças irão aprender sobre os 5 passos do crescimento espiritual, que é a Bíblia, oração, obediência, a importância da igreja e falar de Jesus, que é a sua missão. Quais são as temáticas que tem aqui nesse livro? Eu vou folhear para vocês verem. Nós temos o abecedário da fé e também tem a música. E nós começamos com o A de Abraão, meu pai na fé. Então, ou em casa os pais vão ler com a criança, ou no departamento infantil, a educadora vai estar ministrando para a criança, baseado com os versículos na Bíblia. Então, A de Abraão, meu pai na fé, B de Bíblia, meu manual que me protege contra o pecado, C de céu, o lugar onde eu vou morar, D de Deus, meu Pai Celeste, Criador de todas as coisas, E, Espírito Santo, meu amigo companheiro, F de filho, eu sou filho de Deus, e assim sucessivamente. Nós vamos trabalhar também o primeiro passo a crescer espiritualmente é com a Bíblia. Então a gente vai falar sobre a importância da Bíblia, o que a Bíblia é. Depois nós iremos falar a estrutura da Bíblia para a criança, numa linguagem que ela vai entender. O segundo passo o segundo item do primeiro passo, a felicidade de termos Deus como nosso pastor. Aí a gente vai trabalhar os Salmos 23. A Bíblia me ensina sobre a criação do mundo. Nesse daqui a gente vai trabalhar sobre a criança ser semelhante a Deus. E vamos trabalhar também a ideologia de gênero, quando a gente trabalha a identidade da menina e a identidade do menino. Nós vamos trabalhar também que a Bíblia fala sobre as nossas emoções. A Bíblia fala sobre as nossas emoções. A Bíblia fala também sobre a importância da família, e a gente vai falar da importância da família para as crianças, a família que agradou a Deus. E nós vamos falar também que a Bíblia protege a criança também, ela deve ser protegida, né? Então, nós vamos falar sobre a proteção do corpo da criança. Nós vamos falar também sobre a oração, a importância da oração na vida da criança. Como eu devorar, o que é oração, onde eu devorar, para quem eu devorar, quando eu devorar, como Deus responde às minhas orações. E a gente traz também um cronograma de oração para a criança. Terceiro passo é a obediência. Na obediência, nós iremos falar o que é obediência, o que é desobediência e a consequência e a recompensa de quem obedece. Vamos falar também das telas, quais são os perigos das telas para as crianças. E dentro disso também nós iremos ressaltar a proteção do corpo da criança, como ela se proteger contra o abuso sexual. Depois disso, nós iremos falar o quarto passo, que é vir para a igreja. Então, nós vamos falar a importância da criança estar na igreja, o que é a igreja. Vamos falar também o quinto passo, que é falar de Jesus. E aí a gente vai trabalhar com a criança, com o plano da salvação. A cor amarela, a cor escura, a cor vermelha, a cor branca, a cor verde, que é o crescimento espiritual. E por fim, nós terminamos falando que nós devemos integrar aquela criança que tem deficiência. Então nós vamos falar de como estar trabalhando com a criança
como elas respeitarem a criança que tem deficiência auditiva, visual, a criança que tem a deficiência ou transtorno TDAH, TOD, TEA, DI e DAO. E assim nós finalizamos o livro. É um estudo mais ou menos de 1 ano para todas as faixas etárias, mas a gente indica na igreja que tem 2 faixas etárias, de 2 ou de 3 a 6, usa esse, e de 7 a 11 ou a 12 ou a 13, a gente usa esse outro livro, que será o próximo vídeo. Como já falamos, nós temos aqui evangelizar também a coisa de criança, na linguagem de 2 a 6 anos e na linguagem de 7 a 11 anos. Esse livro aqui ensina a criança a evangelizar e ao mesmo tempo essa criança vai ser discipulada. Nesse livro aqui tem 40 dinâmicas, tem a forma de como as educadoras ensinar o versículo para a criança, o versículo do dia, e tem também atividades. Nessa linguagem daqui, a gente conta como um estudo, que são para as crianças maiores. Nessa daqui é como história, todas têm atividade, todas têm dinâmica. São 20 temáticas para a criança aprender sobre evangelizar e sobre a necessidade de ser um cristão em Cristo. Então nós temos evangelizar também a coisa de criança. O que as crianças evangelizadoras precisam ter, aqui a gente vai falar sobre a oração, que a criança precisa ter uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus, batizadas com o Espírito Santo, ter um coração limpo, ter fé, amar as almas. Aqui também no primeiro tópico a gente vai ensinar as crianças como evangelizar na rua, no shopping, no hospital, se fosse o caso. No hospital crianças não são permitidas entrarem a não serem doentes, mas a gente ensina como ela evangelizar essa criança através de mensagem no WhatsApp, de áudio. Nós ensinamos como a criança evangelizar nas ruas, no seu condomínio ou no seu parque, onde estiver. E nós vamos falar que aqui as crianças precisam ouvir, ser evangelizadas, porque elas precisam saber que elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, que elas são do reino de Deus, que elas pecam, que elas precisam de um Salvador, que elas precisam nascer de novo, que elas precisam de Jesus, a água da vida, que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é a porta das ovelhas, que Jesus é o pastor das ovelhas, que Jesus é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é a videira verdadeira, o 7 eu sou de Cristo. Elas precisam saber também que o céu é muito bom e elas precisam saber que um dia Jesus vai voltar. No final do livro nós temos uma conversa com os pais. Nós temos também como as crianças se protegerem da ideologia de gênero, do seu corpo também proteger o seu corpo, a adultização infantil, erotização, caligrafia bíblica, onde nós iremos trabalhar na educação infantil para as crianças. Nós iremos trabalhar o alfabeto com mensagens bíblicas. Nós iremos trabalhar também a identidade da criança, a gratidão, versículos da Bíblia. Iremos trabalhar, ou trabalhamos também, livros da Bíblia, personagens da Bíblia, lugares da Bíblia. E no final nós ainda temos, para as crianças que elas gostam, figurinhas para elas recortarem e colarem. Adquira também essa caligrafia que vai ajudar na escrita e na leitura. Nós temos também para a educação fundamental, temos esse devocional da vida de Jesus. Esses são excelentes para a criança pintar em casa. São 60 dias devocionais da vida de Jesus, começando do Jardim do Éden, quando ele foi prometido, até a sua volta. Parábolas, milagres, ensinos, e eles leem uma história, pinta e depois escreve o que foi que entendeu. Então não serve para minha criança que não sabe ler? Serve. Porque você vai ler a história para ela, ela vai pintar e você vai perguntar: filha, filho, você entendeu o que? O que eles falaram, e você vai escrever isso, você vai fazer um acompanhamento espiritual com a sua criança. Nós temos também o caça-palavra dos 35 milagres de Jesus por ordem alfabética, ou
ordem cronológica dos milagres de Jesus. Ele lê um pouquinho dos milagres e depois caçam as palavras, e depois caça as palavras, e depois eles ainda podem pintar. Em alguns tem para pintar. Nós temos também o plano da salvação, nós temos o crescimento espiritual rapidamente. O livro é grande, aqui é pequeno para ele ler rapidamente, tem algumas tarefas, brincadeiras. E nós temos também os heróis da fé, que eu não tenho aqui produzido, mas está sendo produzido. Os heróis da fé são 13 heróis da fé, onde eles irão ler e irão pintar. Nós temos também o devocional para adolescentes em forma de caderno, mas eu estou falando caderno de 12 matérias, caderno de 15 matérias, excelente. Emoções, namoro, gratidão, identidade, relacionamento com os pais, relacionamento na escola, como se defender das ideologias. E aí nós temos as doutrinas bíblicas. Nós vamos falar a Bíblia, o que é a Bíblia, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, quem é o homem, o pecado, a salvação, a igreja, os demônios, os anjos, e também escatologia, que é o estudo das coisas futuras. Nós temos também nesse caderno, que eu estou transformando em um devocional do tamanho do da mulher. Estou transformando em um devocional que fica melhor. De repente ele não quer na escola, mas ele tem em casa. Quem é Jesus em cada livro da Bíblia, quem é o que o Espírito Santo faz em cada livro da Bíblia, o versículo-chave. Nós temos também o que é missão, o que é chamado, o que um missionário precisa ter, na mala do missionário que precisa ter, orações, cronograma de oração, fruto do Espírito, muita coisa boa para os adolescentes também. Na faixa etária de 10 a idade que quiser. Serve também para mulheres e serve também para homens. Que Deus abençoe. Se você quiser adquirir, ou você quiser também que a tia Neide esteja na sua igreja ministrando para pais, para mulheres, para adolescentes, para crianças, fazendo curso de formação, implantando esse material maravilhoso na sua igreja, basta só contactar com a tia Neide. O meu 5575991-810527. Tia Neide, missionária, e vai onde o Senhor chama.